Exteriores. Embaixador Maurício Lírio. Para dar início a este ato, fará uso da palavra o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, ministra Miriam Belchior, Dario Durigan, Márcio Elias Rosa, Bruno Moretti, Sidônio Palmeira, embaixador Maurício Lírio, amigas e amigos. Presidente, uma palavra telegráfica, mas destacar a importância da lei que o senhor vai sancionar, estabelecendo o Brasil Soberano 3. Nós, infelizmente, o mundo enfrenta hoje 2 guerras, fora os conflitos regionais, e o governo agiu de maneira rápida, no sentido de minimizar esses efeitos. E um deles é garantir o comércio exterior, é a exportação. Então, foi feito o Brasil Soberano 1, crédito para as empresas que perderam o mercado, para as empresas afetadas, para garantir o emprego, para elas se recuperarem e conquistarem novos mercados, e, fruto de uma tarifação injusta e descabida que o Brasil sofreu, destacar a importância do Estado. Uma das razões do Estado é exatamente agir em momentos de maior dificuldade, e destacar o sucesso do trabalho feito de diversificação de mercado. Mesmo com todo esse quadro que o mundo atravessa, o Brasil bateu recorde de exportação o ano passado, 349 bilhões de dólares de exportação. E este ano, no primeiro semestre, um recorde ainda maior, de janeiro a junho, 184,8 bilhões de dólares. E os acordos feitos, presidente, Mercosul-Singapura, Mercosul-EFTA, Mercosul-União Europeia, estão fazendo a diferença. Só Mercosul-União Europeia, nos últimos 60 dias do acordo, já aumentou 2 bilhões de dólares a exportação brasileira para os países da União Europeia. 2 bilhões de dólares em 60 dias. E o Brasil Soberano 3, além de garantir o crédito para as empresas estratégicas, as empresas envolvidas, ainda traz um outro benefício, que é o seguro-garantia para as micro e pequenas empresas. Então, vai ajudar as micro e pequenas empresas. E o governo do presidente Lula fez também um reintegra de transição para micro e pequena empresa. É o Acredita Exportação. Então, a micro e pequena empresa que exportar deposita 3% do valor na conta dela para compensar o resíduo tributário. A Itália e a China são 2 bons exemplos de pequenas empresas que exportam muito. Então, o Brasil Soberano 3 é um grande instrumento para a gente fortalecer a economia, e economia forte, soberania forte. Ouve-se agora o ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Boa tarde a todas, a todos. Saudar o presidente Lula, vice-presidente Alckmin, ministra Miriam Belchior, demais ministros e presentes. Aqui, presidente, nós vamos passar rapidamente para explicar um pouco a concepção do Plano Brasil Soberano 3. Nós vamos
o senhor vai sancionar a lei decorrente da medida provisória que o senhor encaminhou ao Congresso Nacional relativa ao Brasil Soberano 2, nesse diálogo permanente que a gente mantém junto ao Congresso Nacional. A lei veio nos termos muito similares àqueles que o senhor encaminhou, então o senhor está sancionando a lei, e o senhor edita uma medida provisória para fortalecer esse instrumento que é o Brasil Soberano, como disse o vice-presidente Alckmin, um instrumento fundamental de apoio às empresas, aos empregos, aos nossos trabalhadores afetados por essas tarifas e empresas também relacionadas a setores estratégicos para a economia brasileira. Bom, só fazendo um breve balanço, no Plano Brasil Soberano 1, a gente tinha 16 bilhões de execução, mais de 1.000 operações executadas, um instrumento fundamental de apoio às micro, pequenas e médias empresas. 77% do valor, cerca de 3/4 do valor, foram destinados à indústria de transformação. No Plano Brasil Soberano 2, já em 2026, depois da edição da medida provisória pelo presidente Lula, havia a previsão de 21 bilhões de reais aplicados para apoio aos exportadores. Essa MP, repito, que está sendo hoje convertida, sancionada. O público-alvo dessa medida eram os afetados pelas tarifas da seção 232, afetados pelos conflitos internacionais e setores estratégicos para a balança comercial brasileira. Essa foi a medida provisória que foi encaminhada e a lei traz, portanto, esse arcabouço de apoio a esses setores estratégicos para a economia brasileira, de modo que o governo brasileiro age em defesa, repito, dos interesses e dos empregos das empresas brasileiras que são centrais para fortalecer o nosso tecido produtivo. O balanço parcial do Brasil Soberano 2 é um absoluto sucesso, foram executados quase 20 bilhões de reais para linhas relacionadas ao apoio aos exportadores, apoio a investimentos, a bens de capital e a capital de giro, né, com destaque, presidente, para o apoio à diversificação de mercados, que é crucial no ambiente que a gente vive atualmente. Bom, tendo em vista o sucesso do Brasil Soberano 2 e os novos eventos, o que nós propusemos nesse momento é o lançamento de uma edição de uma medida provisória relativa ao Brasil Soberano 3, que preveja o valor de 18 bilhões e meio de reais de apoio a esses setores que eu já mencionei, mas agora não só os afetados pelas tarifas da seção 232, mas também da seção 301, além daqueles setores afetados pelos conflitos internacionais, setores estratégicos para a balança comercial brasileira, e vale aqui um destaque, presidente, para o setor de fertilizantes e para o setor de minerais críticos. Esses 18 bilhões e meio serão 13 bilhões e meio relativos a recursos do Tesouro Nacional, um esforço que o governo brasileiro está fazendo, repito, nesse contexto, e mais 5 bilhões de reais do BNDES. Esses recursos serão combinados de modo a viabilizar um novo apoio às empresas desses setores. Nós estamos prevendo, na medida provisória, um comitê que vai reservar cotas para cada um desses setores. O ministro Márcio depois pode explicar mais detidamente, está conduzindo debate com os setores afetados, há uma série de debates também sobre esses setores estratégicos da economia brasileira, como o setor de minerais críticos, o setor de fertilizantes, entre outros, e esses 18 bilhões e meio, recursos do Tesouro e do BNDES, serão, então, transferidos ao BNDES para que opere linhas de crédito, reservando valores específicos para cada um desses setores. Vale dizer que os 13 bilhões que nós estamos destinando de recursos do Tesouro são recursos não utilizados de linhas anteriores, que agora a gente destina ao BNDES de maneira a otimizar esse recurso para que a gente mitigue ou reduza os impactos sobre esses setores que eu acabei de mencionar. Basicamente, a gente divide os setores em 3 grupos: os afetados pelas tarifas comerciais, setores industriais estratégicos, como de químico, farmacêutico, setor automotivo, minerais críticos, fertilizantes, e, por fim, um grupo de empresas afetadas pelas exportações para o Golfo Pérsico.
Aqui, a definição prévia das taxas de juro aplicáveis a cada uma das linhas, as grandes empresas para capital de giro, micro, pequenas e médias empresas também para capital de giro, 9,80%, 8,30%, capital de giro para o exportador, 8,30%, a linha de bens de capital, 8%, a linha de minerais críticos, 3% de taxa de juro, tendo em vista a centralidade desse tema para a soberania brasileira, para o fortalecimento da nossa soberania, e a linha de apoio a investimentos de 6,5%. Esses recursos serão liberados gradualmente para o BNDES, na medida em que houver a definição pelo comitê gestor que a gente está instituindo dos valores reservados a cada uma das linhas, e a ideia é que o apoio seja tempestivo para fortalecer esses setores que eu acabei de mencionar. Então, essa é a concepção geral do plano. Mais uma vez, o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, demonstra uma preocupação grande com os impactos, e o que a gente está fazendo aqui é fortalecer, portanto, empresas, empregos, os trabalhadores desse conjunto de setores e, em última instância, a soberania brasileira. Obrigado. A apresentação do ministro está disponível no canal de Zap da Secretaria de Imprensa para todos os jornalistas. Tem a palavra agora o ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Muito boa tarde a todas e a todas. Excelentíssimo presidente da República, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministra Miriam. Queria rapidamente, na pessoa da ministra Miriam, cumprimentar a todos, cumprimentar também os colegas que estão conosco aqui, dos diferentes ministérios envolvidos. Presidente Lula, obrigado por ter, em tão pouco tempo, conseguido liderar esse movimento da equipe técnica para que nós chegássemos a esse momento ainda nesta semana. A linha 3 do Brasil Soberano vai acolher não apenas aqueles que já vinham padecendo aí em razão dos conflitos geopolíticos que ocorrem no mundo e das decisões tomadas, por exemplo, pelo governo norte-americano no ano passado, mas como as recentemente adotadas, e está também pronto, já é um esclarecimento, para as que vierem para o futuro, porque na sexta-feira a gente pode ter mais uma decisão relacionada aí ao trabalho forçado, né, e à inclusão de setores. Por quê? Porque o modelo criado na legislação, que vai ser sancionada hoje, permite que o comitê que vai gerir a distribuição, a alocação de recursos, definição de setores, compreenda para onde distribui. Queria destacar, presidente, que, sob seu comando, nós nos reunimos entre ontem e hoje com 22 diferentes setores, 22 representações, 2 setores produtivos, todos eles afetados, infelizmente, pela seção 301, pela decisão tomada na seção 301, e há, em uníssono, uma reivindicação de todos os setores, para que nós tivéssemos essa linha de crédito, acesso a essa linha, capaz de aplacar um pouco, não apenas para BK, capital de giro, mas também investimento e a possibilidade de diversificação de mercados. Todos os setores que estiveram conosco entre ontem e hoje reclamaram, reivindicaram ou pediram que nós tivéssemos agilidade na definição de uma linha, e eu fico muito satisfeito, e por isso comecei agradecendo que nós já tenhamos conseguido, com o Bruno, com o Moretti, com o planejamento, com o Dario Durigan, com todos, enfim, envolvidos, nós, a Casa Civil, consigamos BNDES, que vai aportar recursos, aliás, significativos, e que vem gerindo esse programa desde o primeiro lançamento, em agosto do ano passado, com enorme competência e com enorme eficiência. Então, primeiro que a gente atende a essa reclamação, a esse pedido justo dos setores produtivos afetados pela seção 301. Queria dizer, presidente, que a nossa Apex também vem fazendo um grande trabalho, fez um grande trabalho nesses últimos 3 anos, e nós temos só um dado relevante. Das 2.400 empresas que exportam para os Estados Unidos, com o apoio da Apex, do ano passado para esse ano, 73% dessas empresas já acessam outros mercados. Não que tenha havido a substituição dos Estados Unidos, por exemplo, por outro, não se trata disso,
mas já acessam outros mercados. E esse é um caminho sem volta, não é? Ainda ontem, discutindo com o setor de máquinas e equipamentos, eles nos cumprimentavam pela aproximação com Singapura, porque parte do que antes era exportado para os Estados Unidos passa agora a ser exportado para Singapura. Esse, volto a dizer, é um caminho sem volta. Nós precisamos seguir trabalhando na diversificação para confirmar essa vocação que estamos verificando desde 2023, porque desde 2023 nós temos tido recorde na balança comercial, ano após ano, mesmo no ano passado. Tivemos recorde na balança comercial. E neste ano, para 54 destinos ou mercados, nós crescemos mais de 40%. Pode impor tarifa, pode criar dificuldade, que o Brasil é mais forte, a nossa economia é ainda mais resiliente, nós sabemos para onde queremos ir. Queria dizer, por fim, presidente, que nós vamos continuar lá no MDIC, dialogando com o setor privado, com todos os setores, atingidos e não atingidos, ajudando na interlocução com as autoridades norte-americanas, por exemplo, né, para que a gente possa superar esse momento de indefinição e cumprindo com rigor uma determinação que o senhor sempre nos dá. Negociar, 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 negociar. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República sanciona o projeto de lei de conversão número 7/2026, que destina recursos a linhas de crédito do programa Brasil Soberano. O projeto de lei de conversão número 7 de 2026 fortalece os instrumentos públicos de financiamento às exportações brasileiras, ampliando o acesso ao crédito para empresas exportadoras e criando condições para aumentar a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional. Com a palavra agora, o embaixador Maurício Lírio, Ministério das Relações Exteriores. Presidente, vice-presidente, senhores ministros, todos presentes. Não, só para fazer um comentário do Itamaraty sobre um outro elemento fundamental, eu diria, de apoio às empresas brasileiras, que é isso que foi mencionado pelo vice-presidente, também pelo ministro Márcio, que é a diversificação de mercados externos do Brasil para que tenhamos, eu diria, destinos alternativos para as exportações brasileiras. Só recapitulando, o Mercosul, que é um instrumento que nós utilizamos para negociações externas, tinham, desde o início, na primeira década desse século, presidente, os primeiros acordos externos, fora da região, que foram Egito, Palestina e Israel, todos negociados nos 2 primeiros mandatos. Depois tivemos um longo período de seca em relação a acordos comerciais extra-regionais. Em 2023, o Itamaraty recebeu uma orientação muito clara da necessidade de expandir a rede de acordos externos do Mercosul. Isso, aliás, antes de tarifaço e de novas, eu diria, recorrências de medidas comerciais afetando as exportações brasileiras. Então, com isso, em 2023, nós concluímos o acordo com Singapura, o primeiro acordo de livre comércio com a Ásia, porque nós tínhamos um acordo de preferências com a Índia, já também do segundo mandato do presidente Lula, e concluímos posteriormente o acordo com a União Europeia em 2024, em dezembro de 2024, e ano passado o acordo com o EFTA, que é, vamos dizer assim, o acordo que reúne as economias europeias que não fazem parte da União Europeia propriamente, ou seja, os outros países que não são os 27. Com isso, pela primeira vez, o Brasil, por meio de acordos do Mercosul, teve negociações fora da região, fora do Oriente Médio, que eram os acordos originais, portanto, com Ásia e Europa, 2 dos mercados extraordinariamente dinâmicos para as exportações brasileiras, e, portanto, houve uma ampliação e, mais do que isso, uma reiteração da orientação de que nós fechássemos novos acordos, como é o caso agora, eu diria em estágio bastante avançado, das negociações com os Emirados Árabes, com o Canadá, e também, eu já diria, boas notícias de avanços com o Japão, Coreia e alguns outros países asiáticos. Então, eu diria que, para também reforçar o apoio às empresas brasileiras, a ampliação da pauta de exportação para outros mercados é absolutamente crucial, especialmente no mercado que tem crescido mais, que é o mercado asiático. Então, só para reforçar, presidente, que nesse aspecto,
nós tivemos, felizmente, depois de 2011, quando foi assinado o acordo com a Palestina, negociado anteriormente, nós tivemos, depois de 12 anos, somente em 2023, um novo acordo negociado do Mercosul e já em sequência 3 acordos de tamanha monta, como nós vemos. Então, para dizer que a orientação, o Itamaraty tem buscado, na medida do possível, seguir de forma fiel a todas essas orientações e, como demonstrou o vice-presidente Alckmin, já com 2 meses de vigência do acordo Mercosul e União Europeia, já houve uma expansão de $2 bilhões em termos de ganhos adicionais às exportações brasileiras. Obrigado. O presidente da República, então, sanciona o projeto de lei de conversão número 7 de 2026, que destina recursos a linhas de crédito do programa Brasil Soberano. Agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina medida provisória relativa ao Brasil Soberano 3. A medida provisória visa a ampliação do limite de utilização de recursos para as linhas de financiamento destinadas à mitigação dos efeitos da imposição de tarifas adicionais pelos Estados Unidos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que todos nós, desde quando aprendemos a entender as primeiras palavras que nos são faladas, a gente ouve uma frase que diz o seguinte: há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. Eu poderia mostrar, no campo da saúde, o SUS. O SUS, depois da Covid-19, saiu altamente fortalecido e reconhecido nesse país, como jamais tinha sido reconhecido. Na economia, nós também provamos que quando tem uma crise, ao invés de a gente ficar chorando a crise, você precisa tentar encontrar saídas. Ou seja, nós, então, estamos demonstrando com esse Brasil Soberano 3 de que não há crise que impeça o Brasil de seguir a sua trajetória de continuar uma economia crescendo. E hoje tem pouquíssimo país que cresce mais do que o Brasil, embora o crescimento do Brasil não seja aquele dos nossos sonhos, mas vamos terminar o mandato crescendo quase 3% nos 3 anos de governo, o que poucos países conseguiram, crescendo as nossas exportações e aumentando as exportações, inclusive, de petróleo, e fazendo com que o crescimento da arrecadação do petróleo feita por nós sirva para que a gente utilize uma parte do recurso para garantir o funcionamento do Brasil soberano e as políticas que estamos fazendo junto com os governadores e junto com outros setores da economia. Isso para dizer o seguinte: ninguém, mesmo a decisão abrupta do governo americano de achar que, fazendo a taxação que ele fez, sem comunicar ninguém, sem conversar com ninguém, que o mundo ia ruir, o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão aprendendo a se mexer. As pessoas estão aprendendo a conversar com outras pessoas que pareciam que eles não sabiam conversar. As pessoas estão aprendendo a falar um outro idioma.
As pessoas estão aprendendo que existem outras moedas, outros mercados, outras pessoas com vontade de comprar e outras pessoas com vontade de vender. E assim, o resultado está apresentado pelo Alckmin sobre exportação e apresentado pelo ministro Márcio Rosa demonstra claramente que a gente tem condições de sair mais fortalecido dessa crise, porque a gente saiu da mesmice. Há 25 anos, a gente esperava um acordo Mercosul e União Europeia. E ele saiu porque tanto a União Europeia quanto o Mercosul precisavam dar um exemplo àqueles que são contra o multilateralismo de que a gente não vai ficar lamentando, sabe, o fato de alguém querer nos prejudicar com taxação. E procuramos outra saída. E assim, nós estamos encontrando mecanismos de negociação. Estamos discutindo com muitos países para que a gente possa suprir e até ganhar mais do que aquilo que a gente estava ganhando. Em política, em geopolítica, em economia, a única coisa que não vale é a gente achar que o mundo acabou. Nós temos que procurar saída. O Brasil é grande. O Brasil é respeitado. O Brasil tem credibilidade conquistada no mercado internacional. E eu disse outro dia e vou repetir aqui, ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Nós estamos na mesa de negociação, propusemos a mesa de negociação, já mandamos vários documentos e várias propostas de negociação. Eu, pessoalmente, fui aos Estados Unidos, ficamos 3 horas discutindo negociação. O Márcio, o Alckmin, o Dario e o Haddad, quando era ministro, fizeram várias tentativas de negociar e a gente nunca encontrou reciprocidade na conversa. Isso vai aumentar o nosso antagonismo aos Estados Unidos? Não. Não vai, porque a gente não vai sair da mesa de negociação. Eles que digam que não querem negociar, porque nós estamos lá sentados na mesa, fazendo proposta toda vez e desafiando eles provarem que eles tinham alguma razão de taxar o Brasil porque são deficitários conosco. Se algum país pode perder com base numa mentira, é importante vocês saberem que nós não vamos perder. Nós vamos ganhar porque nós somos teimosos. Nós vamos ganhar porque nós não podemos fazer bravata. Nós vamos ganhar porque nós temos razão. E nós vamos ganhar porque nós somos deficitários com relação aos Estados Unidos. E vamos ficar na mesa de negociação. Se quiserem participar, participe. Se quiserem mandar e-mail, se quiserem mandar Twitter, que mande. Nós vamos estar na mesa de negociação com as nossas propostas para tudo. Não tem veto de negociação. Mas não vamos ficar chorando o produto que a gente não vendeu para eles, porque nós vamos procurar outros compradores. Eu, quando era pequeno, Alckmin, eu saía com um carrinho de mão, vendendo tapioca, vendendo laranja, vendendo biju. Quando eu encontrava uma pessoa que virava as costas para o meu apelo, eu não ficava xingando o cara, eu ia procurar outro. E de vez em quando eu entrava alguém que comprava o meu biju, comprava a minha laranja e eu ia embora para casa com aquilo que eu tinha arrecadado. É assim que o Brasil vai fazer. Negociar com quem quer negociar. Vender e comprar de quem quer vender e comprar. Mas não ficaremos passíveis diante da mentira contra nós. É isso que está acontecendo com o Brasil soberano número 3. Muito obrigado. Está encerrado este ato. Pede-se a todas e a todos que aguardem, em seus lugares, a saída do presidente da República e do vice-presidente. Após a saída do presidente da República e do vice-presidente, os ministros de Estado permanecerão no salão para esclarecimentos à imprensa.
Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início aqui à nossa coletiva. Agradeço a todos, a presença de todos e todas as jornalistas. Já vamos direto para as perguntas, considerando que os ministros já fizeram suas intervenções. Vou passar a palavra ao Marcos Hermanson, da Folha de São Paulo, por favor. Boa tarde, ministros. A nota divulgada pelo governo federal depois que as tarifas americanas foram anunciadas falava em acionar imediatamente a lei de reciprocidade. As manifestações mais recentes, né, dos ministros e do vice-presidente também têm falado que é melhor esperar o melhor momento para aplicar a lei, que a lei não pode causar mais dano do que as próprias tarifas. Eu queria entender por que o governo recuou em relação ao acionamento da lei. E com relação à mesa de negociação, se existe uma perspectiva de novas conversas em breve, alguma nova reunião marcada com os representantes americanos. Vai lá, Márcio. Muito rapidamente, a pergunta é boa, é oportuna. O governo não recuou 1 centímetro daquilo que divulgou e do que é o posicionamento e a orientação do presidente Lula. Dizer que nós temos a lei é diferente de aplicar a medida de reciprocidade. A lei nos dá a possibilidade de aplicação de uma medida de reciprocidade. E ela envolve também a adoção de procedimentos para se chegar a uma medida eventual. O governo não recua e não recuará porque não há necessidade de fazê-lo. Do mesmo modo que, como não há agora a necessidade de se buscar a aplicação de nenhuma medida. Nós acabamos de ouvir o presidente Lula falando que é preciso negociar, 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 negociar. E é óbvio que todos também saberem que, se houver necessidade, na forma e na adequação necessária, a lei será empregada, não é? Por outro lado, a segunda questão é de que eu gosto de citar o embaixador Maurício Lírio, a secretária Tatiana estavam comigo na última conversa que tivemos com o embaixador Grier, e foi recíproco o compromisso de continuarmos negociando. Então, daqui a pouco, daqui a algum tempo, nós vamos voltar a conversar, eu espero que sim, o Ministério das Relações Exteriores, o MDIC, vai voltar à negociação. Nós temos pelo menos 3 datas, né? Uma hoje, que entrou em vigor e foi publicada na imprensa oficial norte-americana a medida. Na sexta-feira, o trabalho forçado, que deve sair a resposta, era 301, e no dia 29, que encerra o prazo para aquelas mercadorias, bens que estão em trânsito. Então, vencidos esses 3 marcos, é possível que nós voltemos a dialogar. Mas, como disse o presidente, há muitas formas de negociação, que vai desde mensagens de WhatsApp, né, até as reuniões formais, e isso vai voltar a acontecer, a expectativa é que aconteça em breve. Murilo Fagundes, por favor. Boa tarde, ministros. Havia uma necessidade na medida provisória sobre a manutenção de empregos. Queria saber como que ficou esse ponto, se ainda há manutenção desse ponto, dessa obrigatoriedade. Queria que vocês falassem mais sobre isso. E uma segunda pergunta, se me permitem. Ontem o ministro disse que não tinha um prazo para anúncio do valor, nem mais detalhes sobre o plano. Qual foi o ponto que fez o governo acelerar esse anúncio para hoje? Obrigado. Só esclarecendo o SBT, né? Pergunta do SBT. Bom, vou responder as duas. Não, bom, como aqui a gente tem uma concepção diversa de setores diferentes, né, os afetados pelas tarifas, setores estratégicos para a balança comercial, setores afetados pelos conflitos geopolíticos, cada linha dessa nós vamos regulamentar com requisitos diferentes. Então, vamos fazer ainda a discussão no curtíssimo prazo de regulamentação, e é na regulamentação que a gente vai colocar os critérios e as contrapartidas necessárias. São setores muito diferentes para terem regras únicas definidas na medida provisória. Sobre a sua segunda pergunta, a rigor, o que o presidente nos exige sempre é a construção de alternativas tempestivas. Então, o que faz com que nós
editemos a medida provisória na data de hoje, a necessidade de regulamentar rapidamente as linhas e apoiar os setores afetados de forma tempestiva. Só uma observação também. Ontem me foi perguntado isso, né? E por ele eu disse no final da tarde que nós ainda não tínhamos data, porque era preciso também fechar o ciclo de diálogo com os setores, o que aconteceu agora, às 14 horas, depois de recebermos lá 22 setores, até para saber se não haveria nenhum pedido diferente. E por quê? Eu tenho juízo suficiente para saber que quem decide é o presidente da República, não é? E ele precisava definir valor, setores, modelo, e isso ele fez hoje, depois de todas essas discussões. Pedro Teixeira, Band TV. Boa tarde, ministros. Eu queria tirar uma dúvida sobre a taxa de juros. Ontem, vários representantes dos setores que conversaram com os senhores, eles reclamaram da taxa de juros que foi aplicada no Brasil Soberano 1 e no Brasil Soberano 2. Eu vi que teve uma redução dessas taxas de juros, posso estar errado, mas queria que os senhores explicassem um pouquinho como foi essa definição e se essa é uma das demandas que os senhores estão atendendo do mercado. Bom, na rodada de diálogos que o ministro Márcio fez menção, de fato, essas questões aparecem. O que nós procuramos fazer foi definir taxas de juros compatíveis, são taxas abaixo daquelas praticadas no mercado, porque se trata de um apoio, de um lado emergencial e de outro a setores estratégicos, então tem um retorno relevante aqui que justifica essas taxas abaixo daquelas de mercado. E, basicamente, a lógica é que as linhas de capital de giro têm uma taxa, quando você considera as linhas do plano, um pouco mais altas do que aquelas voltadas a bens de capital e investimento, e, em particular, as linhas relativas ou a linha relativa a minerais críticos terá uma taxa mais baixa, tendo em vista a centralidade dessa discussão para o governo brasileiro. Thaís Barcelos, do Globo. Aqui. Boa tarde, ministros. O vice-presidente comentou sobre outras medidas além do crédito, as linhas de crédito. Ele falou sobre reintegra, falou também sobre um seguro para as pequenas empresas acessarem mais rapidamente a linha, que foi uma das reclamações também dos empresários nas rodadas de conversa, que tem alguma dificuldade por causa das garantias para acessar as linhas, principalmente as pequenas empresas. Queria entender se essas medidas já estão valendo também com a medida provisória ou se ainda vão ser anunciadas de fato, e mais detalhes sobre elas. E, além disso, queria entender também como é que vai ser, como é que as empresas que vão ter acesso à linha vão comprovar, porque no primeiro o Brasil Soberano precisava comprovar uma perda com exportação para os Estados Unidos. Queria saber como é que vai ser agora. Obrigada. Olha, Thaís, os critérios, como eu disse numa pergunta anterior, vão ser regulamentados de novo, como há setores muito diferentes, uns estão aqui por conta da sua relevância para a balança comercial, outros por conta dos conflitos geopolíticos, outros porque são afetados pelas tarifas. O objetivo comum a tudo isso é fortalecer o tecido produtivo brasileiro, as empresas exportadoras, os empregos que elas geram. Então, cada um desses setores, cada uma dessas linhas tem requisitos, critérios, contrapartidas distintos. Nós vamos fazer a regulamentação, vamos rapidamente. O presidente hoje já nos cobrou a instituição do comitê, que vai, inclusive, definir os valores por cada linha, e, em seguida, nós vamos regulamentar as condições. O que o vice-presidente Alckmin fez menção é porque, na lei que está sendo sancionada, que foi sancionada pelo presidente Lula há pouco, ali tem a previsão do seguro de crédito à exportação, que é um instrumento fundamental para fortalecer a capacidade produtiva, né? A gente só consegue aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade de inovar, se a gente tem empresas exportadoras, empresas que competem na economia mundial, e o seguro de crédito à exportação é fundamental, em particular, para apoiar micro e pequenas empresas, e fortalecer sua capacidade exportadora. Então, o instrumento está na lei e nós vamos utilizar o instrumento como parte desse apoio ao sistema exportador brasileiro. Ivan Vargas, Exame.
Só um minuto, Ivan. Ah, já foi? Ivan, por favor. Desculpa, eu queria insistir na pergunta da minha colega, justamente porque acho que o Reintegra não ficou muito claro e também eu queria entender, o comitê vai definir a alocação desses valores por linha de crédito. Aí é por grupo e também por porte por grupo, por setor e por porte de empresa? Vai ser diferente, é isso? Não, só para lembrar, o Reintegra é uma discussão à parte, né, que não está aqui nessa lei que está sendo sancionada. Essa questão do comitê, acho que o Dari vai falar um pouco depois, mas ele tem competências para destinar cotas dos valores que a gente anunciou, dos 18 bilhões e meio, para setores e os tipos de linha, né? Porque você tem os setores podem estar em giro, em bens de capital, investimento, em diversificação de exportações. Então, o comitê vai definir como é que os recursos são distribuídos por esses setores e tipos de linha. Basicamente, essa é a competência. Queria esclarecer. Acho que não cabe falar em reclamação. O que a gente não tem ouvido é reclamação, porque de fato quem está do lado do empresário está aqui sentado nessa mesa, ouvindo, propondo saídas. O Congresso, quando aprova a lei do Programa Brasil Soberano, pode prever, inclusive, alternativas. Quando você fala de benefício tributário ou de alguma licença tributária, isso precisa ter previsão legal, não só autorizativa, como um programa definido. E para o Reintegra, a gente não está discutindo o que já foi feito no passado, novas modalidades, o que vai ser avaliado a depender do pedido das empresas, mas isso não está sendo avaliado por agora. Mas o que é importante complementar é o seguinte: a gente está usando recursos que já foram mobilizados para o BNDES, em especial, por exemplo, no Brasil Soberano 1, e que não foram utilizados então. Em vez de mobilizar novos recursos, nós estamos limitando, né, esses 13,5 bi a um limite do que já foi devolvido pelo BNDES. Nós estamos dizendo, vamos mobilizar esses recursos, que é o que a gente já tinha no nosso planejamento, computado como destinação de recurso, mas não necessariamente nós vamos usar os 13,5 do Tesouro, que vai ser complementado pelo BNDES. Nós vamos atendendo à medida em que a necessidade aparecer. Então, esse comitê que o ministro Bruno fez referência é o comitê que vai ouvir, vai identificar os setores, vai estabelecer a regulamentação, pelo menos sugerir ao presidente o que deve ser colocado como contrapartida, e esse acompanhamento contínuo precisa ser feito. Então, aqui não se trata de fazer um programa que já está pronto e acabado, nós vamos ouvindo os setores e fazendo, sob medida, essas respostas, com até 13,5 bi do Tesouro, mais um complemento de funding próprio do BNDES, mas avaliando a necessidade de maneira bastante pontual e proporcional. Jéssica Santana, Valor Econômico. Boa tarde, ministros aqui. Só algumas dúvidas. Quantas empresas, já tem um mapeamento de quantas empresas podem, de fato, ser beneficiadas com essa MP do Brasil Soberano 3? Eu também queria insistir um pouco na questão das contrapartidas, porque eu sei que vocês ainda vão regulamentar brevemente, mas as empresas pediram para que não houvesse essa contrapartida de emprego. Então, eu quero saber se isso ainda está em definição ou não, se já está descartado que não vai ter contrapartida de emprego, ou que pode ter para alguns setores e para outros setores não. E também quero saber se essa MP também já contempla a possível taxação de 12,5% que deve ser anunciada pelo trabalho forçado, ou não, se, eventualmente, essa nova taxação vir na sexta-feira, vai ser necessário algum recurso adicional. Obrigada. Jéssica, eu vou insistir que assim, a gente está, como disse o ministro Dario, a ideia é que a gente disponibilize esse limite de 13 bilhões e meio do Tesouro, somados aos 5 bilhões do BNDES, na medida em que o diálogo com os setores avance e a gente tenha condições no comitê de distribuir as cotas olhando os tipos de linha, que eu mencionei aqui, e aqueles 3 grupos de empresa. Então, de fato, é cedo, a gente quer avançar rapidamente nas discussões, o governo brasileiro sempre faz um esforço para que o apoio
aos setores afetados exista, mas também seja tempestivo. Mas a gente precisa avançar no diálogo com as empresas e com os setores para entender as contrapartidas justas para que a gente possa dar o apoio necessário e que isso tenha as repercussões que a gente espera. Sobre a questão do recurso, vou responder aqui logo. Da forma como a MP está estruturada, ela contempla o apoio às empresas afetadas pelas tarifas. Então, hoje, a nossa visão é que esse recurso, os 13 bilhões e meio mais 5 bilhões, são suficientes para atender aos setores afetados e mais aqueles outros setores que eu mencionei. Com relação ao número de empresas que podem ser atendidas, é difícil de fazer a estimativa adequada, não é? Porque se nós pegarmos um Brasil Soberano 1, por exemplo, que foi um êxito, a exemplo do Soberano 2, nós tivemos 799 operações concluídas, 172% de micro, pequenas e médias empresas. Então, se você fizer uma estimativa, vai girar em torno disso. É preciso ter presente que nós temos, na base exportadora, 2.400 empresas que exportam para os Estados Unidos. E uma parcela significativa está sujeita à seção 301. Nós não trabalhamos com o número preciso, mas é um número aproximado de 1.000 empresas, 1.400 empresas capazes de se sujeitarem. Vão depender sempre de outros fatores, aí, como já foi falado, né? O grau de exposição, que também varia muito. Há empresas cuja a integralidade da produção é para exportação e para os Estados Unidos, e outras, um percentual pequeno, é para a exportação e para os Estados Unidos. Então, nem todas que exportam para os Estados Unidos estão sujeitas a 301 vão reclamar ou poder reclamar recursos junto ao Brasil Soberano 3. Danilo Moliterno, CNN. Boa tarde, ministros. Queria só reforçar a pergunta da Jéssica e entender caso a gente tenha amanhã uma lista diferente de empresas afetadas pelo tarifaço relacionado à falta de controle sobre trabalho forçado, se eles também têm acesso a esse recurso e também no âmbito dessa pergunta, se há expectativa de que seja para as tarifas de sexta-feira a mesma lista de exceção que foi para 301 ou algum tipo de lista diferente? Deixa eu só colocar. Os recursos, como disse o ministro Bruno, são os mesmos que serão utilizados à medida do necessário, com a nossa avaliação, para atender as empresas afetadas pelo tarifaço, todos injustos, todos injustificados, seja da seção 301, seja por uma suposta violação de dignidade do trabalho. Então, para manter a questão dos recursos. Isso. Quando eu me referi há pouco, o modelo que é adotado na medida provisória e agora na lei, ele permite que o Executivo edite ato normativo que discipline, atendendo a esses três fundamentos, né? Conflitos geopolíticos que gerem impacto e instabilidade, as tarifas unilaterais injustamente impostas a partir dos Estados Unidos e o que nós consideramos de setores estratégicos para a balança comercial. A definição desses setores vai ser feita sempre de acordo com a necessidade. E a questão da seção 301 do trabalho forçado está no bojo das medidas unilaterais impostas pelos Estados Unidos da América. É a razão número 1, é a razão de ser do... Como? Não, é possível que... Agora, com relação às listas de exceções, é um outro problema, porque a do trabalho forçado tende a ser de maneira universal para todos os setores, porque elas substituem aqueles 10% que a Suprema Corte norte-americana, em fevereiro, disse que era ilegal. E os Estados Unidos, então, instauraram a seção 301 do trabalho forçado em relação ao Brasil, mas também, no total, a 60 economias diferentes, a mais de 90 países, portanto, a todos atribuindo o tal do trabalho forçado, que é a importação de produtos a partir do trabalho forçado, então a comercialização de produtos a partir do trabalho forçado. Para essa seção 301, é óbvio, nós reivindicamos que não haja cumulatividade com a seção 301 da semana passada, não é? Assim como nós havíamos pedido que a seção 301 da semana passada não cumulasse com a seção 232, e, de fato, aconteceu isso. Ao decidir, eles exceptuaram. Então, não aplica-se cumulativamente. Para essa sessão, cujo resultado nós saberemos na sexta-feira, há uma indefinição.
a tendência de que não haja lista de exceções, mas nós esperamos que não haja cumulatividade, porque senão a nossa alíquota iria para 37,5%. Mas esse cenário, na nossa percepção, é absolutamente indefinido. Lisandra. Boa tarde, ministros. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Duas questões. Em relação à reciprocidade, eu sei que está nesse processo, não tem essa decisão, tem muitos pedidos para que não se faça, né, da indústria, mas eu queria saber, em relação à OMC e a disputa que foi aberta lá, se teve algum avanço, uma decisão sobre levar isso adiante, se precisa fazer uma disputa nova ou não. E em relação ao fiscal, eu queria entender, pelo que os senhores falaram, esses recursos já estavam previstos, então o impacto fiscal, o cálculo já vem dos outros recursos que tinham sido disponibilizados. Lisandra, sobre o processo na OMC, isso está sendo avaliado pelo governo, se é necessário entrar com um novo processo. A nossa avaliação com escritórios também que nos servem de advocacia é que as consultas realizadas anteriormente, elas têm que ser renovadas. Pelo seguinte, porque, na verdade, o início de um eventual painel na OMC exige que haja a identificação muito clara, né, da medida adotada. Essa medida atual é diferente da medida anterior, que era a cumulatividade dos 10% e dos 40% aplicados ao Brasil. 10% que era o geral, mais os 40%. Nós tínhamos realizado, naquele então, as consultas que eram requisito para o pedido de painel na OMC. Então, essas consultas agora vão ter que ser renovadas, porque para pedir um painel na OMC não é automático, é preciso primeiro conversar com o país alvejado, no caso da medida ou do painel, né, para que esse país se disponha ou não a negociar, ou se disponha ou não a reconhecer que há, no caso, um dano causado por uma medida que esse país adotou. Tá? No caso anterior, nós tínhamos feito as duas consultas e não houve reconhecimento pelo governo norte-americano de que as medidas eram danosas e, portanto, que deveriam ser retiradas, naquele então. Então, nós já estávamos prontos para entrar com o pedido de painel, que é no órgão de solução de controvérsias. Tá? As consultas são bilaterais, diretamente entre os dois governos, depois órgão. Então, o que nós sabemos é que, como era uma medida específica, diferente da atual, porque antes, você lembra, era medida de emergência econômica, era a fundamentação jurídica para aquela medida. Agora, a fundamentação é outra, que é justamente a 301. Então, nesse caso, nós temos que recomeçar o processo e, com relação ao recomeço do processo, está sendo avaliado pelo governo e deve ser tomada uma decisão sobre isso em breve. É óbvio que nós estamos também aguardando o provável anúncio da tarifa adicional, que deve ser, pelo prazo regulamentar do USTR, seria dia 24, sexta-feira, que deve ser anunciado nesse prazo, porque é justamente o período em que expira a atual tarifa, que é uma tarifa provisória de 3 meses. Então, essa que vai ser a tarifa geral, que substitui a geral, deve ser anunciada sexta-feira, e com isso nós teremos melhores condições de avaliar como será ou não o processo de solução de controvérsia no OMC, eventualmente adotado pelo Brasil. Vamos finalizando com as últimas 3 perguntas. Eduardo Gayer, SBT News. Tem mais? Não, só sobre o impacto, é importante destacar que são 2 questões diferentes. Estão vendo que os microfones querem terminar a coletiva, né? O que a gente colocou é que as linhas anteriores de crédito que foram disponibilizadas, como disse o ministro Dario, nós sempre colocamos o limite. E, em 2 ocasiões, esses limites não foram integralmente utilizados, então o que a gente está fazendo é remanejando esses recursos não utilizados, e já disponibilizados por outras linhas, para essa linha do Brasil Soberano 3. De todo modo, são despesas financeiras, reembolsáveis, elas não têm impacto primário, vale dizer. Eduardo Gayer, SBT News. Ministros, boa
Boa tarde. Eu queria perguntar mais um pouco sobre a sessão agora dessa sexta-feira, que, enfim, deve confirmar essa sobretaxa. Não vem, então, um plano adicional, como os senhores disseram, não vem o Brasil Soberano 4. Isso é porque os senhores entendem que está todo mundo já contemplado no Brasil Soberano 3? Ou é porque a sobretaxa, por ser feita a 60 economias, vai elevar o sarrafo para todo mundo e não tira a competitividade do Brasil? Obrigado. Acho que a resposta para isso, obrigado pela pergunta, é que a gente aprendeu, desde o ano passado, nessa forma altiva de responder esse tipo de interferência externa indevida, como que a gente ajuda os setores. Nós não estamos começando agora a falar com os setores no Brasil. Desde julho do ano passado, quando teve a primeira tarifa anunciada pelo outro governo, a gente tem sentado com os setores e entendido deles, inclusive para a questão da regulamentação, o ministro Bruno trouxe, a importância de dialogar e achar soluções que, de novo, não cabe falar em reclamação dos setores, o governo não está causando isso, o governo está se prontificando a achar essas soluções. Como a gente está mobilizando um recurso que anteriormente foi alocado para o BNDES e devolvido, pelo que a gente tem de previsão, esse recurso mobilizado, com a inteligência que a gente foi gerando do diálogo com os setores, nos permite ter capacidade de resposta para todos os setores afetados pelas diferentes tarifas. Vejam que aqui, além da 301 e de uma eventual nova tarifa que venha em razão de um suposto trabalho indigno, não sei o que eles alegam, tem também a seção 232, que afeta o setor de siderurgia, de automotivo, e que também pode ser contemplado dentro do Plano Brasil Soberano. Então, entendam o Plano Brasil Soberano, inclusive depois do amadurecimento do diálogo com o Congresso, como um plano que a gente foi amadurecendo e é a resposta que a gente tem para essas diferentes provocações e interferências indevidas. Por isso está tudo contemplado, não porque nós estamos agora querendo achar saídas ad hoc, mas sim porque a gente vem construindo esse programa, já vai fazer um ano. Né? Fábio Pulpo, do Jota. Boa tarde a todos. Fiquei ainda com dúvidas sobre o uso dos recursos, a origem dos recursos. Entendo aqui 13,5 bilhões do Tesouro, mas está no slide que são recursos não usados do Brasil Soberano 1 em renegociação de dívida rural. Queria entender um pouco mais. Esses recursos, eles eram do BNDES, voltaram ao Tesouro e estão indo de novo? E esses 5 bilhões do BNDES, esses são de etapas anteriores do Brasil Soberano. Daí os senhores me corrijam se eu estiver errado, mas as informações que eu tenho aqui, até o primeiro semestre, tem mais recursos ainda que sobraram, né, de saldo do Brasil Soberano lá no BNDES. Esses recursos estão sendo totalmente utilizados agora ou tem alguma sobra? E, por fim, queria entender se essa sobra, esse saldo de recursos, ele não demonstra que esses programas, agora está chegando na terceira edição, eles não estão demonstrando um certo esgotamento desse tipo de medida. Será que as empresas ainda estão recorrendo com força a esse tipo de financiamento? Será que outras medidas não vão ser necessárias agora, intensificar os esforços em outro tipo de medida? Por exemplo, um dos pleitos dos setores nessa semana foi o diferimento de impostos federais. Isso pode ser uma alternativa? Obrigado. Fábio, eu acho que a sua hipótese não é válida pelos dados que a gente está observando. Explico. Na verdade, conforme eu mostrei aqui, o Brasil Soberano 2, os recursos foram quase que integralmente alocados. E é interessante notar que não só em giro, mas também em apoio a investimento, a bens de capital, apoio aos exportadores para a diversificação de mercados. Isso mostra que o apoio é necessário, tendo em vista essa interferência injustificável sobre a economia brasileira, como disse o ministro Dario. A sobra de recursos se refere ao Brasil Soberano 1, não ao 2, e a renegociação de dívidas rurais. E é fácil explicar. No Brasil Soberano 1, havia uma curva de aprendizagem que resultou num Brasil Soberano 2 com execução quase integral dos recursos. E no caso da renegociação de dívidas rurais, nós editamos uma medida provisória lá atrás,
houve o uso de parcela dos recursos, houve um êxito no uso desses recursos, mas havia uma discussão em curso sobre um novo modelo de renegociação que resultou numa proposta do Ministério da Fazenda e numa medida provisória recentemente editada, e é isso que explica o fato que lá atrás houve alguma sobra desses recursos. Ambos os casos, tanto o Brasil Soberano 1 como a dívida rural, eram implementados pelo BNDES. O BNDES devolveu os recursos ao Tesouro, porque essas são despesas reembolsáveis. Essa é a razão pela qual a gente respondeu à colega da Reuters que não há impacto primário nessas medidas. Isso é a estatística fiscal oficial que o mundo inteiro usa. Os recursos foram devolvidos e o que nós estamos dizendo é que nós vamos disponibilizar novamente esses recursos ao BNDES, somando os dois, são 13,5 bilhões, para o apoio no âmbito do Brasil Soberano 3. O ministro Márcio pode falar melhor, mas há uma demanda de todos os setores afetados e de outros setores que são estratégicos para a balança comercial brasileira, ou setores que são afetados pelos conflitos geopolíticos em curso, como é o caso de fertilizantes, a respeito do uso dessas linhas nas suas diferentes modalidades, tanto giro, como bem de capital, investimento, diversificação de mercados de exportação. Então, não é um diagnóstico feito numa sala fechada. Ao contrário, é o diálogo com os setores que está mostrando que esse instrumento é fundamental e, de outro lado, a própria análise da execução do Brasil Soberano 2 mostra que, de fato, esses recursos foram efetivos para reduzir os impactos das tarifas e dos conflitos geopolíticos em particular. Então, nossa visão é que o lançamento do Brasil Soberano 3, essa terceira versão, é feita com base nesses resultados e no diálogo dos setores que estão pedindo, estão demandando esse apoio. Já que o ministro Bruno, já que eu fui citado, né? Então deixa eu só fazer um registro rápido. O que o setor mais pede, aliás, o setor, de fato, você tem razão, ele pede várias coisas. O deferimento de tributos é um item, né? Mas pede o drawback também, pede o reintegra, pede vários itens, e o governo fica selecionando o que é possível, o que cabe, né, dentro das possibilidades, e o que é capaz de produzir o melhor resultado. E não há dúvida nenhuma de que o Brasil Soberano 1, 2, 3, essas linhas todas, ele acerta o alvo, porque ele atende à necessidade de todos os setores e não de alguns setores, de todos os setores afetados e mais afetados. Veja que interessante, o Brasil Soberano 2, o Brasil Soberano 1 não contemplava recursos para investimentos ou para o capital de giro. O Brasil Soberano 2 passou a contemplar graças à reivindicação dos dois setores. E o recurso para investimento representou 7 bi dos 18 que foram disponibilizados, 7 bi para investimentos e 1,1 para bens de capital. Ou seja, essas empresas, para que elas pudessem diversificar o mercado, para que pudessem, muitas vezes, alterar o processo produtivo, foram comprar máquinas, foram comprar equipamentos e realizaram investimentos. E, para isso, significou a linha de crédito. Oi? Inovar nos processos produtivos para conquistar novos mercados, disse aqui o nosso ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Ok? Vamos encerrar agora com a última pergunta, Cláudia Bontempo, da TV Globo. Boa tarde, ministro. Cláudia Bontempo, TV Globo. Está ouvindo? Eu queria saber o seguinte, com essa decisão de sexta-feira, né, que pode ter mais o anúncio de uma sobretaxa, como que fica à disposição do governo de voltar a carga, né, nos encontros com o secretário Greer, se já existe algum dia marcado para a volta dessa conversa. E eu queria também entender, na prática, a questão da contrapartida dos empregos, como é que vai ser, cada contrato vai ser negociado a partir de agora, já a partir de amanhã, ou vai ter que esperar formar esse comitê, que vai ser composto por quem, exatamente? Começar aqui com relação à retomada de negociação. Eu acho que ninguém mais pode ter dúvida no Brasil qual é a orientação e a disposição do presidente Lula a respeito desse tema. Negociar, 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 não sair da mesa de negociação. O presidente Lula também repete para todos nós o tempo todo que nós atuamos na mesa de negociação. O local para defender a soberania do Brasil em relação aos Estados Unidos, para essa equipe, é na mesa de negociação.
Então, nós vamos retomar a negociação com o embaixador Grias, se ele for o designado para prosseguir nas negociações, do mesmo modo que vínhamos antes. Esse é um compromisso recíproco. A data, essa ainda não está definida, mas ela, quando for possível, ela vai ser retomada pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo MDIC, por quem o presidente da República designar. Com relação ao emprego. Cláudia, sobre a regulamentação, nós vamos propor ao presidente um decreto, em breve, ele já está nos cobrando para que a gente seja ágil. O decreto vai trazer os órgãos competentes, que têm competências relativas aqui à linha de crédito, e é esse comitê, repito, que vai decidir a destinação dos recursos, e a regulamentação vai trazer também os critérios, requisitos de cada uma dessas linhas. Insisto que são setores muito diferentes e linhas de natureza muito diferentes, e, portanto, cada uma delas terá um conjunto de requisitos e critérios, e, a partir da regulamentação, é que a linha será aberta no BNDES para que a gente possa iniciar a adesão e a efetiva operação. Ok, pessoal, agradeço a presença de todos, dos ministros aqui presentes. Seguimos. Qualquer dúvida. No programa desta semana, você vai relembrar o sucesso da mobilização da APEUESP, vai entender a importância do elogio no ambiente escolar e vai conhecer Macunaíma pela visão dos indígenas. Confira! Na semana passada, a educação de São Paulo teve uma grande vitória ao barrar o projeto de reforma administrativa do governo Tarcísio. A mobilização dos profissionais da educação, juntamente com os movimentos sociais e estudantil, foi fundamental para que a votação fosse suspensa. No plenário, a deputada professora Bebel comandou a mobilização. Esse vai ser uma meta nossa, uma meta de organizar os movimentos para que a gente faça um rodízio de terça em terça, todo mundo vir para a Assembleia Legislativa, porque só assim para a gente fiscalizar, né, os deputados, as deputadas, enfim, quem é que tem e quem não tem compromisso com a educação pública do Estado de São Paulo, quem não tem compromisso com a saúde, quem não tem compromisso com a moradia, enfim, quem não tem compromisso com aquilo que é mais caro para nós, que é o direito à vida. Quando a gente fala o direito à vida, é o direito a ter um transporte coletivo, né, que nos permita o direito de ir e vir, mas também nos permita o direito de a gente ter essa mobilidade sem nenhum, né, problema, que seja viário ou nos próprios vagões e trens, né, que a gente tem assistido descarrilhando, né, deputada Mônica? Por aí, exatamente fruto de privatização, de coisa que a gente sempre denunciou, que nunca deveria ter acontecido no Estado de São Paulo. Assim como não aceitamos a privatização da Sabesp. Nós sabemos exatamente o preço da água, que ponto foi, né? E, ao mesmo tempo, o não atendimento dos serviços que eles são do saneamento básico. Nós precisamos entender que quando o governo ele é eleito para governar e não para terceirizar e entregar para a iniciativa privada, que é o que o governo Tarcísio tem feito aqui no Estado de São Paulo. A votação do PL 1316 foi suspensa até que haja um acordo entre as lideranças partidárias e o governo. É muito comum que pais sejam chamados por professores e professoras apenas quando há algum problema com seus filhos. Mas isso precisa mudar. Aproximar as famílias da escola e compartilhar elogios sobre os alunos é fundamental para o desenvolvimento deles. É o que nós vamos mostrar nesta matéria. O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro que os pais têm responsabilidade sobre o desenvolvimento dos filhos. Mas chamá-los apenas para fazer reclamações acaba criando um distanciamento entre a família e a escola. É o que diz a professora Débora Regina, que atua na formação de profissionais da educação. E, na realidade, é urgente trabalharmos com essa parceria família-escola, sabe? Fortalecer laços.
Porque assim como a criança precisa ser acolhida, a família também precisa ser acolhida. Ela precisa se sentir assim, não, eu pertenço a esse espaço, né? Aí temos Paulo Freire, nós temos Rubem Alves, temos autores assim que vêm, Piaget, Vygotsky, né? Se for falar na área da pedagogia, né? Falava, né, muito sobre essa questão de você aproximar, de você estabelecer vínculos, de você criar laços. Nós temos que entender que é sim necessário resgatar essa escola, a escola do afeto também. Como o próprio Paulo Freire defendia, a escola deve ser um espaço com um forte vínculo com a comunidade. Infelizmente, alguns pais só acompanham o desenvolvimento escolar dos filhos por meio das notas. Por isso, é essencial criar atividades para incentivar a participação das famílias. O primeiro passo é conhecer o aluno, mas conhecer como indivíduo, né? Não como uma nota a ser lançada, né? Chamar a família para participar, chamar reuniões temáticas, encontros, né? Projetos que a escola desenvolve para mostrar, olha aqui, ó, como eles são engajados também, né? Alunos não se desenvolvem apenas por meio de provas e trabalhos. Ninguém cresce apenas decorando informações. Ao longo da vida, nós só crescemos quando descobrimos nossas fraquezas e potenciais. E para crianças e adolescentes, ter o apoio necessário nessas descobertas é essencial. Eu creio, né, e minha pesquisa tem sido muito nisso, do quanto é necessário nós trabalharmos com a questão da afetividade, de estabelecer, estar ao lado do aluno, em que fase que ele estiver, compreendendo ele não só como uma máquina de conhecimento. Eu tenho que compreender o que ele já sabe, o que ele já domina, e o que ele não domina, como que eu posso diminuir esses espaços, né? É elogiar naquilo que ele é bom, mesmo que ele não seja o aluno nota 10, mas olhar aquele aluno e descobrir algo bom nele. Eu confio em você, vamos lá, estamos juntos. Na Pinacoteca de São Paulo, a exposição Macunaíma é do Ide revisita um dos clássicos da literatura brasileira a partir do olhar de pensadores e artistas indígenas contemporâneos. É uma exposição que remonta um pouco à história do Macunaíma, do Mário de Andrade, um herói sem caráter, essa rapsódia tão fundamental e fundadora da literatura moderna, para pegar um pouco as origens dessa narrativa. E a origem dessa narrativa seria dada a partir de um relato coletado por um antropólogo alemão chamado Krop Grunberg, no território de Roraima, ali na virada do século XIX para o século XX. Esse trabalho desse antropólogo registrou algumas narrativas desses povos, como o povo Wapixana, e nessa narrativa aparecia personagem, essa entidade chamada Ide, que seria uma espécie de força criadora do universo, criadora das coisas, né? Então o Mário de Andrade, ele tem contato com esse trabalho, com esse relato, e a partir daí toma como inspiração para criar o personagem do Macunaíma. Então, aqui na exposição a gente está trazendo alguns artistas indígenas de Roraima para que eles possam contar suas vivências em trabalhos, muitas vezes reportando a esse trabalho do Macunaíma, né, do Mário de Andrade, outras vezes não, trazendo uma perspectiva mais autoral de quem vive na aldeia, de quem convive em Roraima e sabe do dia a dia da luta dos povos indígenas e todo o trabalho que acontece lá. Olha, eu acho que a exposição ela tem um potencial pedagógico, né, principalmente pensando na educação formal, muito grande. Primeiro porque ela permite a gente trabalhar questões ligadas a uma educação antirracista, educação para a diversidade e lidar com essas memórias das culturas indígenas brasileiras, não apenas pensando no passado, mas no presente, porque aqui a maior parte das obras são obras de arte contemporânea. Então, acho que é uma super oportunidade para trabalhar muitos conteúdos e muitas possibilidades interdisciplinares, inclusive. E eu acho que no que diz respeito à obra literária do Mário de Andrade, é perceber como o mesmo mito pode ser contado de maneiras muito diferentes.
quando é feito por um escritor, no caso, que é de fora da cultura de origem desse mito, né, dessa história, e quando é contada pelos povos que pertencem a essa cultura, a esses outros pontos de vista. Eu acho que essa é uma das riquezas, né, da comparação entre as obras que estão presentes na exposição, o que a exposição pretende, e o livro do Mário de Andrade, é poder fazer, entre outras coisas, é fazer esses contrastes, né? Certamente muitas das pessoas que acessam esse espaço não têm essa familiaridade com essa produção de Roraima, desses artistas que ainda são artistas não tão conhecidos. Então, para a gente apresentar esses trabalhos a partir desse conceito é algo bastante significativo. Nosso programa fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP. Ali você encontra outras notícias sobre a educação pública em São Paulo. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.